Olá, bom dia, sejam bem-vindos todos à nossa 16ª aula do nosso Código de Normas de Alagoas, é o Código de Normas esquematizado artigo por artigo. Então, já estamos aqui no artigo 222 e estamos a tratar do registro de imóveis. Nós observamos que o reconhecimento extrajudicial da usucapião pode ser, na verdade, não é? Pode. Ela será feita, se ela é extrajudicial, ela será feita perante o registro de imóveis, né? E há um requerimento, uma série de documentos e várias etapas que devem ser cumpridas pelo oficial do registro de imóveis. Estando em ordem toda a documentação, vocês têm que ter em mente que essa aula continua o desenrolar de diversas etapas, correto? Essa aula é continuidade de uma série concatenadas de atos que devem ser praticados. Estando aquela documentação, aquele requerimento, estando tudo que foi apresentado ao oficial do RI em ordem, ele vai dar prosseguimento a esse procedimento. Então, o que diz o artigo 222? Estando o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos, o oficial do RI vai dar ciência agora, neste momento, à União, Estados, Município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio, com aviso de recebimento para que se manifestem no prazo de 15 dias sobre o pedido. A inércia dos órgãos públicos, a notificação de que trata esse artigo, não impede o regular andamento do procedimento e o eventual reconhecimento extrajudicial de uso capião. Então, nós temos o quê? O requerimento, esse requerimento, mais os documentos que foram apresentados ao oficial do registro de imóveis. Esse oficial do registro de imóveis, ele dará ciência, notificação, ciência. A quem? A União, Estados e Municípios. União, Estados e Municípios. Pessoalmente, como será essa notificação? Pode ser pessoalmente, pode ser através do oficial do RTD, correto? Oficial do RTD, ou então será pelo correio com aviso de recebimento. Essa notificação será para que eles se manifestem em 15 dias. Manifestem em 15 dias. Então, estando o requerimento e os documentos apresentados ao oficial do registro de imóveis em ordem, o oficial do registro de imóveis, ele notificará, ele dará ciência a essas pessoas, União, Estado e município, para que eles se manifestem a respeito desse procedimento, desse pedido e destes documentos do requerimento extrajudicial de uso capião, para que eles se manifestem sobre esse procedimento que está em trâmite frente ao ofício do registro de imóveis. E como será essa ciência? Pessoalmente, ou então pelo ofício do RTD, ou então ainda pelo correio com AR. E o parágrafo único do 222, ele vai dizer o quê? Eles não se manifestaram, não se manifestam. O que ocorre na hipótese dessas pessoas, União, Estado e municípios, não se manifestarem? Não se manifestarem, não se manifestam. Se eles não se manifestam, o reconhecimento extrajudicial da usucapião, do pedido, não será, o andamento do procedimento não será obstado,
não manifestação não impede o procedimento, andamento do procedimento, e não impede portanto, o reconhecimento extrajudicial de uso capião. É isso que nós temos, então. O artigo 222, estando o requerimento regularmente instruído com todos os documentos exigidos, o oficial do registro de imóveis, ele dará ciência, por uma notificação, à União, Estados e município, para que se manifestem no prazo de 15 dias. E essa ciência será ou pessoalmente, ou pelo ofício do RPD, ou pelos correios, com aviso de AR, não é isso? Pessoalmente, ok. Por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou então pelo correio com aviso de recebimento, correios com aviso de recebimento, para que eles se manifestem no prazo de 15 dias, se manifestem sobre o pedido, né? Sobre o pedido. A inércia do órgão não se manifestam, não impede, não se manifestam pertinente a essa notificação, não se manifestam relativamente à notificação que sofreram. Não impede o procedimento, o regular andamento do procedimento e o eventual reconhecimento extrajudicial de uso capião. Então é isso que nós temos aqui. Vamos tirar nossa foto. A nossa 16ª aula. Ok? Continuamos agora no artigo 223. Vamos lá para o artigo 223. Muita calma, muita tranquilidade, porque é um conteúdo muito extenso. Nós temos que ser passo a passo para podermos vencer todos estes artigos. 223. Vamos agora uma outra hipótese. Foram cumpridas as diligências elencadas nos artigos anteriores. Então, o oficial de registro de imóveis promoverá, a expensas do requerente, a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. O parágrafo 1º, ele diz que o edital deve conter alguns elementos, 1, 2, 3, 4. O parágrafo 2º diz que, se na comarca não houver jornal local, o edital poderá ser publicado em jornal de outra localidade que tenha grande circulação naquela comarca. E o parágrafo 3º, nas comarcas onde não houver jornal de grande circulação, a publicação mencionada no caput poderá ser realizada em jornal que tenha circulação regular no âmbito da comarca mais próxima da sede da servente. Então, vamos imaginar o seguinte, 223. São vários passos. Agora, qual é o próximo passo? Bem, nós já fizemos a notificação das pessoas jurídicas de direito público interno. Agora, nós vamos publicar o edital em que nós vamos informar que há um procedimento, um pedido e uma série de documentos, um requerimento de reconhecimento extrajudicial de uso capião de um determinado imóvel. Então, agora é a fase do edital, a fase editalícia do procedimento extrajudicial. Cumpridas as diligências, quais seriam essas? As mencionadas nos parágrafos anteriores. É a notificação dos confrontantes, ou
daquelas pessoas que possuem direitos, outros direitos reais ou outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel, tanto do confinante, na matrícula do imóvel usucapiendo, quanto dos imóveis confinantes, as notificações às pessoas jurídicas, foram cumpridas as diligências. Então, o que o oficial do registro de imóveis promoverá? Ele promoverá a publicação do edital. Publicação do edital. Publicação do edital. Em jornal de grande circulação. Onde será essa publicação do edital? Jornal grande circulação. Cumpridas as diligências, o oficial do registro de imóveis, ele promoverá a publicação do edital. Onde? Em jornal de grande circulação. Para quê? Para que se publica o edital? Ciência de terceiros. Ou melhor, terceiros eventualmente interessados. E essa ciência desses terceiros vai permitir que, caso queiram, eles se manifestem no prazo de 15 dias. Manifestem em 15 dias. Manifestem em 15 dias. Então, foram cumpridas as diligências. Estamos agora aqui, eu vou nomear essa fase de fase editalícia. É a fase editalícia. O oficial publicará edital para a ciência de terceiros, para que eles se manifestem em 15 dias. Jornal de grande circulação. E o que terá este edital? Quais são os itens desse edital? Nós temos aqui, no parágrafo 1º, alguns itens deste edital. 1, 2, na verdade todos, né? 3, 4. O que eu devo publicar? Os custos a expensas do interessado. Ok. Primeiro, nome e qualificação completa. Nome, qualificação, uso capiente. Uso capiente. Primeiro, nome e qualificação do uso capiente. Identificação do imóvel. Então, nós temos aqui a qualificação subjetiva. Vamos colocá-la dessa maneira. Subjetiva. O item 2 é a identificação do imóvel. Número da matrícula, área, eventuais acessões e benfeitorias. Identificação do imóvel. Identificação do imóvel. Eu vou colocar a qualificação objetiva. Vou chamar a identificação do imóvel como qualificação objetiva. Item 3. Nome dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes. Então, vamos lá. Nome dos titulares. Nomes titulares de direitos reais ou outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo, do imóvel confinante. E, por fim, item 4, o tipo de usucapião e o tempo de posse. 4. Tipo usucapião, tempo de posse. Então, aqui no parágrafo 1º, nós temos isso. Nome e qualificação do usucapiente, a identificação do imóvel, a área do imóvel, o número da matrícula,
as eventuais acessões ou benfeitorias, o nome dos titulares, direitos reais ou outros direitos, registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, tipo de usucapião, tempo de posse. Então, é isso que os senhores devem informar neste edital, que será publicado em um jornal de grande circulação. Cumpridas as diligências elencadas, o oficial do RI promoverá às expensas do interessado a publicação do edital, onde? Em jornal de grande circulação, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. O edital, requisitos, elementos, conterá itens. Então, vamos dizer como será o edital. O edital conterá todos estes elementos: qualificação subjetiva, qualificação objetiva, não só a qualificação do usucapiente, mas também daqueles outros que detêm direitos reais ou outros direitos registrados ou averbados na matrícula, tanto do imóvel quanto aqueles outros titulares de direitos reais ou outros direitos registrados e averbados na matrícula dos imóveis confinantes, o tipo de usucapião, tempo da posse. Agora, o que temos aqui no parágrafo 2º? O parágrafo 2º ele diz o seguinte: se nessa comarca não houver jornal local, o edital poderá ser publicado em jornal de outra localidade. Não há jornal local. Então, vamos colocar aqui, é uma hipótese. Não há jornal local. Como se dá a publicação? A publicação será feita em outro jornal, o edital, a publicação do edital em outro jornal, ou melhor dizendo, em jornal de outra localidade que tenha grande circulação naquela comarca. Jornal, ele fala de outra localidade, com grande circulação na comarca. Correto? É isso? Vamos para o parágrafo 2º. Em comarca onde não houver jornal local. Não há jornal local na comarca. Como se dá a publicação? A publicação será em jornal de outra localidade, de outra comarca, com grande circulação naquela comarca. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. E vamos imaginar que nas comarcas onde não há jornal de grande circulação, a publicação pode ser realizada em jornal que tenha circulação regular no âmbito da comarca mais próxima da sede da serventia. Então, aí já é uma outra situação. Na comarca onde não há jornal de grande circulação. Não há jornal de grande circulação. Como fica? Não há jornal de grande circulação, não há jornal de grande circulação na comarca. Não há jornal de grande circulação na comarca. Então, a publicação ela vai ser feita aonde? E nós seguimos essas regras aqui. Em jornal que tenha circulação regular no âmbito da comarca mais próxima. Jornal de circulação regular na comarca mais próxima da sede da serventia. Na comarca mais próxima da sede da serventia. Então vamos lá. Deve ser publicado o jornal
o edital em jornal de grande circulação. Mas não há jornal local naquela comarca. Como será feito? O jornal de outra localidade, qualquer outra localidade, com grande circulação naquela comarca. Tudo bem. Primeiro passo, né? A primeira etapa. Mas não há jornal de grande circulação. Aí você vai publicar naquele que tenha circulação regular na comarca mais próxima. Circulação regular na comarca mais próxima. Então, primeiro é grande circulação, não tem o de grande circulação naquela comarca, você passa para o de grande circulação na comarca de outra localidade, de grande circulação naquela comarca, pode ser de qualquer outra localidade, mas também não se tem este. Então, você vai publicar naquele jornal que tenha circulação regular na comarca mais próxima. Então, é gradativo. Aqui, 223, agora vamos para o 224. O que temos aqui no 224? Vamos lá para o 224. Artigo 224. Então, os senhores vão ter em mente o seguinte: em jornal de grande circulação, se na comarca não houver jornal, poderá, onde não houver jornal local, a primeira. Então, na comarca não há jornal local, então vai ser publicado em jornal de outra localidade que tenha grande circulação naquela comarca. E se não houver esse jornal de grande circulação, a publicação será naquele que tenha circulação regular no âmbito da comarca mais próxima. Primeiro em jornal de grande circulação. Se não houver jornal local, será publicado em jornal de outra localidade que tenha grande circulação. Então, a primeira é o jornal da localidade. Segundo, não tem o jornal de grande circulação de outra localidade. Também não tem este. Então, o jornal de circulação regular da comarca. Eu vou até marcar isso aqui, que eu acho que vai ficar bom. 223, a regra. A primeira, jornal de grande circulação da comarca. Seria isso. Primeiro, jornal grande circulação da comarca. Não há este, então nós vamos lá para a segunda hipótese. Não há jornal local. Não há jornal local. Então, eu vou colocar jornal de grande circulação de outra localidade. Ele não fala jornal de grande circulação, ele fala jornal de outra localidade que tenha grande circulação na comarca. Jornal de outra localidade que tenha grande circulação na comarca. Terceiro. E se não houver esse jornal, não há jornal de grande circulação, não há jornal de grande circulação. Aí nós vamos fazer o seguinte: nós teremos o jornal que
tem a circulação regular na comarca mais próxima. Jornal, circulação regular na comarca mais. Jornal de circulação regular na comarca mais próxima. Ok, então vamos tirar uma foto aqui. Vamos agora passar para o 224. Exatamente isso. Então, isso que nós temos que obedecer. 224. O que diz o artigo 224? Artigo 224. Artigo 224. Artigo 224. Transcorridos os prazos sem pendência de diligências, achando-se em ordem a documentação e não havendo impugnação, o oficial do RI emitirá nota fundamentada de deferimento e registrará a aquisição do imóvel com as inscrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrículas se for o caso. O parágrafo 1º diz que, na hipótese deste artigo do caput, o registro do reconhecimento extrajudicial de uso campeão de imóvel rural somente será realizado se após a apresentação. Então, nós temos o inciso 1, 2 e 3. Caso ocorra diferença entre o memorial georreferenciado apresentado pelo requerente e aquele objeto de certificação, a diferença poderá ser relevada se acompanhada de declaração do responsável técnico, informando que decorre da utilização de técnicas diferentes da medição. Então, vamos lá. 224. Transcorridos prazos. Não há sem pendência de diligência. Não há pendência. Não há pendência. Como fica? Como fica? Ó, transcorridos os prazos sem pendência de diligência, não há pendência de diligência, esse é o primeiro. Está em ordem, acha-se em ordem a documentação. E ainda não há impugnação. O que ocorre? O oficial do registro de imóveis, ele vai emitir nota fundamentada. Ele vai emitir uma nota fundamentada e de deferimento, nota de deferimento oficial do RI emitirá a nota fundamentada de deferimento e vai registrar a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas. Então, registro do imóvel, né? Para promover o registro da uso capião e registrará a aquisição do imóvel, né? Registro da uso capião. Então é isso. Esse registro será feito com as descrições apresentadas e como será o registro? Descrições apresentadas e ainda ele pode abrir a matrícula se for o caso. Então, transcorridos os prazos, não há pendência, nenhuma pendência de diligências, não há pendência de diligências, está em ordem a documentação, transcorridos os prazos sem pendência de diligências, está em ordem a documentação e não há impugnação.
O oficial emite uma nota de deferimento, uma nota, e registra a uso capião com as descrições apresentadas e podendo, se for o caso, abrir a matrícula. O parágrafo 1º, ele trata do registro do reconhecimento extrajudicial de uso capião de imóvel rural. Então, vamos colocar aqui, registro do reconhecimento extrajudicial de uso capião de imóvel rural. Para que se promova esse registro dessa uso capião, é imprescindível haver ainda outros itens, devem ser cumpridos, outros itens, outras regras devem ser obedecidas. Imóvel rural. Então, vamos lá para essas regras. Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Inciso 1, inciso 2 e inciso 3. O inciso 1. O registro do reconhecimento extrajudicial de imóvel rural depende da apresentação. Depende da apresentação do recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural. Recibo de inscrição no CAR. Recibo de inscrição no CAR, Cadastro Ambiental Rural, de que trata o artigo 29 da Lei 12.651 de 2002, emitido por órgão ambiental competente, esteja ou não a reserva legal averbada na matrícula imobiliária. Emitido por órgão ambiental competente, o recibo de inscrição no CAR, emitido por órgão ambiental competente, esteja ou não a reserva legal averbada na matrícula imobiliária, fazendo-se expressa referência na matrícula ao número de registro e à data de cadastro constantes daquele documento. Recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, emitido por órgão ambiental competente, esteja ou não a reserva legal averbada na matrícula imobiliária, fazendo-se expressa referência na matrícula ao número de registro e à data de cadastro constantes daquele documento. O item 2, por sua vez, é o CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. CC, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural mais recente, emitido pelo INCRA. Mais recente, ditado. O CCIR, INCRA, mais recente, ditado. Item 3. Da certificação expedida pelo INCRA de que a poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e de que o memorial atende às exigências técnicas conforme as áreas e os prazos previstos na Lei 10.267 de 2001 e nos decretos regulamentares. Certificação INCRA. Certificação INCRA. A primeira, de que a poligonal objeto não se sobrepõe a nenhuma outra. Poligonal não se sobrepõe. Não se sobrepõe. A poligonal não se sobrepõe a nenhuma outra. O registro de reconhecimento extrajudicial de uso capião de imóvel rural, ele depende, então, destes documentos. Recibo de inscrição no CAR, primeiro deles. Emitido pelo órgão ambiental competente, com ou não reserva legal averbada, fazendo-se expressa referência na matrícula ao número de registro e à data de cadastro constantes daquele documento. CCIR do INCRA, mais recente quitado. 3. Certificação do INCRA. Primeiro, de que a poligonal objeto memorial descritivo, a poligonal não se sobrepõe, nós já sabemos disso, a nenhuma outra constante do seu cadastro georreferenciado, e de que o memorial atende às exigências técnicas. Memorial atende às
exigências técnicas. O memorial atende às exigências técnicas, né? Áreas, prazos da Lei 10.267 de 2001. Lei 10.267 de 2001. 10.267 de 2001. Transcorridos os prazos, não há pendência de diligências. Está em ordem a documentação e não há impugnação, o oficial do registro de imóveis, ele vai lançar, ele vai confeccionar uma nota de deferimento fundamentada e, em seguida, ele irá promover o registro da usucapião. E esse registro será feito com as descrições do imóvel usucapiendo trazidas na relação dos documentos. E, se for o caso, o oficial de registro de imóveis também poderá abrir a matrícula. E se estivermos a tratar de registro de reconhecimento extrajudicial, registro de usucapião, melhor dizendo, de imóvel rural, nós vamos ter o CAR, que nós chamamos recibo de inscrição no CAR. Nós vamos ter ainda o CCIR quitado mais recente, do INCRA, e o certificado ainda do INCRAT, que é a poligonal do imóvel, objeto do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Ele não se sobrepõe a nenhuma outra poligonal. A poligonal cujos vértices definidores por coordenadas georreferenciadas não se sobrepõem a nenhuma outra poligonal constante em seus cadastros e que o memorial atende aquelas exigências trazidas pela Lei 10.267 de 2001, diz respeito aos prazos e às áreas, bem como os decretos regulamentares. Então, aqui agora, vamos tirar a nossa foto. O parágrafo 2º, ele traz uma situação que pode ocorrer na prática. Então, nós temos o memorial georreferenciado do requerente, memorial georreferenciado do requerente. Ele está diferente daquele outro apresentado pelo requerente, é aquele objeto de certificação pelo INCRA. Então, caso ocorra a diferença entre o memorial georreferenciado apresentado pelo requerente e aquele imóvel, objeto, e aquele polígono, né, objeto de certificação pelo INCRA, memorial georreferenciado do requerente, ele está diferente. E aquele objeto, caso ocorra diferença entre o memorial georreferenciado apresentado pelo requerente e aquele memorial objeto de certificação pelo INCRA, vamos colocar a diferença do certificação do INCRA, ainda assim, a diferença pode ser relevada se acompanhada de declaração do responsável técnico, informando que decorre da utilização de técnicas diferentes de medição. Então, diferença pode ser relevada se constar uma declaração do responsável técnico informando que decorre da utilização de técnicas diferentes de medição. Declaração técnico de que foram adotadas técnicas diferentes de medição, mas que as descrições se referem ao mesmo imóvel do ponto de vista físico, hipótese em que prevalecerá o memorial
certificado pelo INCRA. Memorial certificado pelo INCRA. Essa diferença ela pode ser relevada se houver uma declaração do técnico dizendo que ou foram adotadas técnicas de medição distintas, técnicas distintas, mas que as descrições se referem ao mesmo imóvel. Descrições se referem ao mesmo imóvel. As descrições se referem ao mesmo imóvel. E nessa situação, qual prevalecerá? Prevalecerá o memorial certificado pelo INCRA. Então é isso. O que temos aqui no parágrafo 3º? No parágrafo 3º, nós temos que, na hipótese de um imóvel usucapião encontrar-se matriculado e o pedido referir-se à totalidade do bem, o registro do reconhecimento judicial de usucapião será feito na própria matrícula existente. Obviamente, não há que se falar em abertura de nova matrícula. Então, imóvel usucapiente é a pessoa, usucapiendo é o imóvel. Imóvel usucapiendo, ele está matriculado. O pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, ele diz respeito a todo imóvel. De todo imóvel. Como fica nessa situação? Nessa situação, o registro de reconhecimento de extrajudicial de usucapião será feito na própria matrícula. Então, o registro da usucapião será feito na matrícula. Então é isso. O parágrafo 3º diz isso. Vamos voltar aqui no parágrafo 2º. Estamos a passar alguma informação. Caso ocorra diferença entre o memorial georreferenciado apresentado pelo requerente e aquele memorial certificado, objeto de certificação, o memorial certificado. Aqui fica, na verdade, é o memorial do INCRA, né? E o memorial e o certificado do INCRA e a área do INCRA, há uma diferença entre o memorial georreferenciado pelo requerente e a área certificada pelo INCRA. Vamos colocar dessa maneira. Essa diferença ela pode ser relevada se constar uma declaração do responsável técnico informando que as técnicas de medição utilizadas foram técnicas distintas e que as descrições do imóvel, as descrições se referem ao mesmo imóvel. E nessa hipótese, o que prevalecerá a área certificada pelo INCRA, prevalecerá o memorial certificado pelo INCRA. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar um balão, eu vou colocar esses dois pontos dessa forma, vai ficar bem melhor. Ok. Então é isso. Se a área apresentada pelo requerente estiver distinta da área do INCRA, nos cadastros do INCRA, a área do imóvel, né, objeto do reconhecimento extrajudicial de usucapião
na área daquele imóvel nos cadastros do INCRA, há uma diferença entre a área do requerente e a área no INCRA, a área certificada pelo INCRA. Essa diferença pode ser relevada, desde que haja uma manifestação do técnico dizendo, olha, a diferença ocorre em função de terem sido adotadas técnicas distintas de medição, mas, embora sejam áreas distintas, fisicamente estamos a tratar do mesmo imóvel. As descrições se referem ao mesmo imóvel. É isso. O parágrafo 3º, por sua vez, ele diz o seguinte: e se aquele imóvel, objeto do reconhecimento extrajudicial da usucapião, se aquele imóvel usucapiando, ele estiver matriculado e se for o pedido for pertinente a todo imóvel, o requerimento de usucapião ser pertinente a todo imóvel, promover-se-á o registro da usucapião na própria matrícula do imóvel, Vamos lá para o parágrafo. O parágrafo 4º do artigo 224, ele diz uma hipótese, ele traz a seguinte hipótese. Vamos imaginar que aquele reconhecimento, então vamos colocar aqui o parágrafo 4º, o reconhecimento extrajudicial da usucapião, ele diz respeito à fração de imóvel matriculado ou imóveis. Vamos imaginar que a primeira situação seria fração de imóvel matriculado. Então, eu tenho uma área, essa área ela corresponde à matrícula 12.000, por exemplo, e eu estou, a área objeto daquele procedimento, daquele pedido, daquele requerimento de reconhecimento extrajudicial de usucapião é apenas esta parte. Vamos colocar a matrícula 12.000, essa parte, vamos colocar A. É apenas uma fração do imóvel matriculado. A segunda situação, fração de imóvel matriculado, ou então o reconhecimento diz respeito a imóveis constantes, total ou parcialmente, de 2 ou mais matrículas. Vamos colocar, então, imóveis, vamos colocar 2 matrículas. Então, imóveis que constantes de 2 matrículas, totalmente de 2 matrículas. Então, a usucapião diz respeito ao imóvel, vamos colocar aqui ao imóvel X, ao imóvel Y, essa é a matrícula 12.000, essa é a matrícula 12.001. Essa é a segunda hipótese. A terceira hipótese é quando, por exemplo, nós temos apenas o pedido, o imóvel objeto do pedido do requerimento, ele é fração de uma matrícula. Então, aqui é a fração da matrícula 12.000 e aqui ele é fração da 12.001. É o que ele diz, parcialmente. Então, essa aqui é a primeira situação. Nós temos uma matrícula 12.000. Isso que ele fala. O imóvel objeto do pedido do requerimento da usucapião ele diz, caso o reconhecimento atinja fração de imóvel matriculado, essa situação, ou imóveis constantes de 2 matrículas, imóvel X e Y, ou então imóveis totalmente, imóveis parcialmente, essa matrícula A, isso aqui também, essas 2 áreas, elas são objeto, elas são áreas parciais das matrículas 12.000 e da matrícula 12.000. Aqui não, aqui já é totalmente toda a área desta matrícula e toda a área dessa matrícula. Quando nós tivermos estas situações, caso o reconhecimento de usucapião atinja a fração de imóvel matriculado
ou então imóveis constantes totalmente de duas matrículas, ou imóveis parciais de duas ou mais matrículas, será aberta nova matrícula para o imóvel uso capiendo, devendo, conforme o caso, serem encerradas matrículas atingidas ou receberem a averbação do respectivo desfalque ou destaque dispensada para esse fim a apuração da área remanescente. Nesse caso, nesse primeiro caso específico, o que vai ter? Vamos ter duas situações. Abre matrícula e eu vou averbar nessa primeira situação. Eu vou ter abertura de matrícula, e vou averbar o que ele diz, o desfalque. Averbar desfalque. Tudo bem? Se for ambos, se for a totalidade de dois ou mais imóveis, o que eu vou promover? Eu vou encerrar as matrículas X e Y, averbar o encerramento dessas matrículas, averbar o encerramento X e Y, vou abrir uma nova matrícula, abrir nova matrícula. Abrir nova matrícula. Vou averbar o encerramento e vou abrir nova matrícula. E nessa hipótese, eu vou abrir nova matrícula e vou promover a averbação nas matrículas X e Y, averbar desfalque nas matrículas X, Y da parte A, da parte que foi objeto da uso capião. Vamos lá? Caso o reconhecimento extrajudicial de uso capião atinja a fração de imóvel matriculado ou imóveis constantes, total ou parcialmente, será aberta nova matrícula para o imóvel uso capião. Nessa hipótese, foi aberta nova matrícula? Foi. Foi aberta a matrícula nova para a área A. Abertura nova matrícula. E foi aberta nova matrícula para o imóvel, devendo, conforme o caso, ser encerradas as matrículas atingidas. Nesse caso, vamos averbar o encerramento de XY e abrir uma nova matrícula. E nessa hipótese, vamos abrir nova matrícula e vamos averbar o desfalque. Ou receberem, encerradas as matrículas atingidas, ou receberem as averbações dos respectivos desfalques ou destaques, dispensada sempre para esse fim a apuração da área remanescente. Aqui não tem a apuração da área remanescente. Vamos colocar apuração área remanescente dispensada. Remanescente. Então eu vou colocar aqui averbar desfalque. Averbar desfalque. Apurar a área remanescente, coloquei um X. Aqui não há que se falar em apurar a área remanescente. E aqui, apurar a área remanescente, eu também vou desconsiderar. Vou desconsiderar a apuração da área remanescente. Esse, então, é o quadro do parágrafo 4º. É o quadro do parágrafo 4º. Vamos continuando agora no parágrafo 5º. Se houver edificação do imóvel uso capiento, será aberta matrícula para o imóvel com a edificação, independentemente de apresentação de habites ou certidão previdenciária. Vamos colocar aqui imóvel uso capiendo com edificação
Então, nós vamos ter uma nova matrícula. Mas, independentemente de habite-se ou certidão, é dispensado o habite-se ou a certidão previdenciária, né? Do recolhimento da contribuição previdenciária. Certidão previdenciária. Parágrafo 5º. Parágrafo 6º. O que diz o parágrafo 6º? Bem, o parágrafo 6º diz que, se se tratar de usucapião de unidade autônoma, localizada em condomínio edilício, objeto de incorporação, mas ainda não instituído ou sem a devida verbação de construção, a matrícula será aberta para a respectiva fração ideal, mencionando-se a unidade a que se refere. Então, vamos colocar aqui, então, o usucapião. Essa usucapião, ela é de unidade autônoma. Sala, apartamento, ela é localizada em condomínio edilício, objeto de incorporação. Condomínio edilício, objeto de incorporação. Condomínio edilício, objeto de incorporação. Esse condomínio edilício, ele não foi instituído ou sem a devida averbação. Condomínio não instituído, ou sem a devida averbação da construção. Sem a averbação da construção. Então, parágrafo 6º. Tratando-se de usucapião de unidade autônoma, localizado em condomínio edilício, objeto de incorporação, não instituído ou sem a devida averbação da construção, a matrícula será aberta para a respectiva fração ideal. Matrícula aberta para respectiva fração ideal. Mencionando-se a unidade a que se refere. Então, se se tratar de usucapião de unidade autônoma em condomínio edilício, objeto de incorporação, mas condomínio não instituído, em que o condomínio ainda não tenha sido instituído, ou sem a averbação da construção, a matrícula será aberta para a respectiva fração ideal. Esse é o parágrafo 6º. Então, agora vamos para o artigo 225. Artigo 225. O que diz o artigo 225? Eu tenho que trocar essa minha caneta, porque ela não está as melhores. O 225 diz o seguinte: em qualquer das hipóteses, em qualquer caso, é lícito o interessado suscitar procedimento da dúvida. Então, o interessado, ele poderá suscitar um procedimento de dúvida nos termos, né, do artigo 198 da Lei 6.015. Nos termos do artigo 198 da Lei 6.015. Esse é o artigo 225. O artigo 226, ele vai tratar o seguinte: se, ao final das diligências, a documentação não em ordem, o oficial do RI rejeita o pedido. Então, final das diligências, a documentação não está em ordem. A documentação não está em ordem, o que promove o oficial do registro de imóveis. O oficial do RI, ele vai rejeitar o pedido mediante uma nota fundamentada.
rejeitar o pedido mediante nota fundamentada. Ok. E aí, nós temos aqui o parágrafo único dizendo que o parágrafo único ele diz o seguinte, que a rejeição do pedido não impede o ajuizamento da ação pertinente. Rejeição, pedido, não impede ajuizamento da usucapião. Não impede o ajuizamento da usucapião. O que nós temos, então, que o interessado, em qualquer caso, ele pode vir a suscitar a dúvida. A dúvida é aquele procedimento constante no artigo 198 da Lei 6.015 de 73, nós já sabemos bastante sobre este procedimento. Se, ao final das diligências, por sua vez, a documentação não está em ordem, o que faz o oficial do registro de imóveis? Ele vai simplesmente rejeitar, não simplesmente, ele vai, com nota fundamentada, rejeitar o pedido. E o parágrafo único, ele diz, se havendo a rejeição do pedido, não há que se falar em, ou não há o impedimento ao ajuizamento da usucapião. Agora vamos para o artigo 227. Então vamos tirar a nossa foto. O artigo 227 diz o seguinte, se em caso de impugnação do pedido, então nós temos um pedido, né? Esse pedido é o de reconhecimento extrajudicial de usucapião, e esse pedido ele vai ser impugnado, né? Por uma daquelas pessoas, né? Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento apresentado por qualquer das partes interessadas, essa impugnação ela vai ser deduzida por escrito perante a serventia. Impugnação por escrito. Vamos colocar aqui. Impugnação por escrito perante a serventia. O que deve ocorrer? O registrador, aí o oficial do registro de imóveis, primeiro, ele vai tentar conciliar as partes. Conciliar as partes. Segundo, vamos imaginar que não há acordo. Não há acordo conciliar as partes. Ele remeterá os autos ao juízo competente da comarca de situação do imóvel. Remeter autos, juízo competente. Remeter os autos ao juízo competente da comarca de situação do imóvel. E aí, nessa hipótese, cabe ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Observação. Requerente emenda a petição inicial, né, para adequá-la ao procedimento comum, né, para que seja adequado ao procedimento comum. Procedimento comum. Artigo 227. A impugnação por escrito do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. O que o oficial do registro de imóveis fará? Ele primeiro vai tentar conciliar as partes. Não obtendo sucesso, ele vai remeter os autos ao juízo competente. Qual é esse juízo? Da comarca de situação do imóvel, juízo ao juízo competente. E o requerente deve emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Ao juízo competente para adequá-la ao procedimento comum, para adequação ao procedimento comum. Procedimento comum. Para adequar ao procedimento comum. O que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º, por sua vez, ele vai dizer que as manifestações dos interessados ou impugnações deverão ser deduzidas por escrito e protocoladas perante o oficial do registro de imóveis. Manifestações.
mas não são estas. As impugnações, as manifestações e as impugnações serão deduzidas por escrito e protocoladas. Perante o ofício do registro de imóveis. Ok. Isso diz o parágrafo 1º. O parágrafo 2º diz o quê? Na hipótese dessa remessa que nós estamos tratando ali como item 2 do artigo 225, essa remessa, o registrador lavrará para fins de controle interno e sem ônus do interessado, certidão da qual constará todas as informações relevantes do expediente. Então, o ORI lavrará certidão. Na hipótese de remessa, no caso de remessa, o registrador lavrará para fins de controle interno, o oficial do registro de imóveis lavrará para fins de controle interno e sem ônus do interessado uma certidão. E essa certidão trará as informações relevantes do expediente. Informações relevantes dos expedientes. As informações relevantes do expediente, né? Do procedimento. Relevantes do expediente. O parágrafo 1º, parágrafo 2º. Artigo 228. Então, vamos tirar uma foto para nós passarmos para o último artigo dessa parte. Artigo 228. O que diz o artigo 228? Então é isso. O 227, o pedido pode ser impugnado por escrito perante a serventia, sendo que o oficial tenta conciliar as partes, e se não consegue, se não obtém sucesso no seu intento, ele remeterá ao seu juízo competente, e aí, cabendo ao requerente, emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. As manifestações e impugnações sempre por escrito, protocoladas no ofício do registro de imóveis. E essa remessa que estamos a tratar aqui obriga o oficial do registro de imóveis a lavrar uma certidão com as informações relevantes do expediente. Então, aqui agora o artigo 228. Tiramos a nossa foto. Artigo 228. Em caso de rejeição do requerimento que visa ao reconhecimento da usucapião extrajudicial, rejeição do requerimento que visa... Então, nós temos um requerimento. Esse requerimento é um requerimento de reconhecimento extrajudicial de usucapião. E esse requerimento, ele é apresentado ao ORI e ele é rejeitado. Nesse caso, o que ocorre? Os valores depositados previamente pelo requerente junto ao ofício do RI serão restituídos à parte. Então, valores restituídos à parte. Os valores serão restituídos. Valores restituídos às partes. Valores restituídos às partes, ou os valores restituídos à parte. Valor restituído à parte. Deduzida a quantia correspondente às buscas, certidões expedidas, editais e prenotações.
Deduzidas quantias. Então, nós temos aqui quantias restituídas, quantias correspondentes às buscas, certidões, editais, prenotação. Então, caso o requerimento seja rejeitado, dever-se-á restituir à parte requerente, os valores, né? Os valores depositados previamente, deduzidas as quantias pertinentes às buscas, certidões, editais e pré-anotação. Então, agora no artigo 228, nós encerramos aí o nosso conteúdo pertinente ao uso capião e vamos já para o nosso capítulo 12 da regularização fundiária. Então, eu vou agradecer aos senhores a presença e vamos nos ver agora já na nossa aula, na nossa próxima aula, a nossa 17ª aula, que vamos tratar do capítulo 12 da regularização fundiária. Então, muito obrigado. Então, até daqui a pouco.